Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós ainda estamos estudando a nossa revista da PEC e nesse trimestre estamos estudando 3 cartas paulinas. Já chegamos ao final de uma, essa é a última lição de número 6, o tema As Marcas de Cristo na Vida do Cristão, e é vamos dizer que um estudo expositivo dessas 3 cartas, da carta de Gálatas, Efésios e Filemão. E nós estamos agora no último capítulo da carta aos Gálatas. Portanto, já chegamos ao final, o tempo passa muito rápido, lição de número 6, e nessa oportunidade nós vamos estudar, subordinado a esse tema, as marcas de Cristo na vida do cristão. E antes de passarmos aqui a nossa introdução, eu quero só avisar a todos que às vezes faz uso dessa ferramenta. Se quiser nos ajudar, se inscrever no canal, compartilhar, deixar um comentário, e também desde já agradeço a todos que sempre têm contribuído com esse canal, comentando, deixando seu comentário aí embaixo. Isso tem nos ajudado e nos feito a gente ir um pouquinho mais adiante. Que Deus abençoe a todos, e vamos agora passar para a nossa aula de hoje e iniciar aqui com o nosso texto áureo, que se encontra em Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 9, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Então, o nosso texto áureo, versículo de número 9 do capítulo 6, é uma advertência exortativa do apóstolo Paulo a todos os crentes da Galácia e para os nossos dias, para que nós venhamos sempre a fazer o bem e não venhamos nos cansar, porque é um investimento que nós estamos fazendo para depois nós colhermos, para depois nós viermos aí, como diz aqui o capítulo, vamos ceifar, para que a gente tenha uma ceifa maravilhosa. Então, nesse capítulo, ele é um dos capítulos, assim como o capítulo 5 da semana passada, era de aplicação pessoal, era os conselhos práticos de Paulo nessa carta. O capítulo 6 também, ele tem esse papel de trazer a aplicação pessoal aos crentes da Galácia e a conclusão. E nessas aplicações, o apóstolo Paulo, ele vai exortar os crentes da Galácia acerca de que os crentes eles deviam, em primeira instância, amar, praticar o amor cristão, e depois ele vai falar sobre a lei da semeadura, e por último ele vai finalizar esse capítulo falando sobre as marcas de Cristo. Então, nessa oportunidade nós vamos aprender sobre esses 3 assuntos, e por isso eu quero lhe convidar a acompanhar ou apresentar os nossos objetivos dessa lição. A gente sempre faz o uso desses objetivos porque acreditamos que ele é didático, acreditamos que ele tem um efeito positivo, isso em sala de aula. Por isso nós precisamos fazer uso deles aplicando nas nossas lições. O primeiro é entender a responsabilidade que temos com a restauração do próximo. O segundo, compreender o princípio da semeadura na vida espiritual. E o terceiro, gloriar-se na cruz de Cristo. Então, esses são os 3 objetivos que vão ser explorados nessa lição, onde nós teremos a oportunidade de estar expondo isso diante de todos os nossos alunos e assim, de uma certa forma, informá-los acerca dessas grandezas que regem aí a vida cristã, que é o amor cristão, que é a lei da semeadura e também as marcas da cruz, ou as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. Para isso a gente precisa agora apresentar a verdade prática, que diz: o que importa é ser uma nova criatura e viver evidenciando as marcas de Cristo em nossa vida. Então, a nossa verdade prática, ela, de uma forma bem didática, esclarece para nós que os assuntos que a gente vinha trabalhando no capítulo passado, no capítulo 5, e a lição de número 5,
aqui no capítulo 6, o comentarista ele arremata com a verdade prática, dizendo que a incircuncisão e a circuncisão, quando se trata de salvação, nada vale. O importante mesmo é o novo nascimento. O importante mesmo é a evidência das marcas de Cristo em nossa vida. Então, quando a gente experimenta esse novo nascimento, se torna uma nova criatura, se torna um discípulo de Cristo, com todas as suas atribuições, levando como aí que algo primordial, prioritário, o amor cristão, e se identificando em ter essas marcas, nós estamos dizendo que nós somos novas criaturas, que nós nascemos de novo, experimentamos uma nova natureza, que é a natureza espiritual. Então essa carta aos Gálatas, que é conhecida como o grito da liberdade cristã, a gente sempre, desde o primeiro capítulo, a gente é exortado a andarmos no Espírito, a estarmos no Espírito. E aqui, fechando o último capítulo dela, a gente precisa também entender que é o Espírito Santo, a força motivadora, do qual vai fazer o crente ter esses, vamos dizer que esses predicados morais, que é semear em uma terra boa, semear uma boa semente para ter uma boa colheita e, claro, ajudar as pessoas que estão necessitando de alguma ajuda. Por isso que esse capítulo ele vai iniciar, versículo 2 vai iniciar com uma recomendação paulina, pastoral, acerca da ajuda dos irmãos, uns ajudar os outros nas suas cargas. Mas já lá mais à frente a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele já vai dizer que cada um deve carregar o seu fardo. Então o que a gente precisa esclarecer antes de entrar na introdução é que a carga é uma coisa, os fardos são outras coisas. Carga é algo maior, é algo que a pessoa sozinho fica difícil de sustentar, de levar. Já o fardo é feito sob medida, tem um tamanho aonde uma pessoa só tem como levar. Então por isso que o versículo 2 ele vai fazer essa distinção de fardo para carga. E a gente precisa também apresentar isso na nossa classe para que não venha gerar uma confusão, onde alguém pode achar que o escritor do livro aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo, possa estar entrando em contradição. Na verdade não é. A palavra é diferente do versículo 2. Vamos passar agora a nossa introdução, que inicia dizendo: na visão de Paulo, a igreja é uma comunidade onde o amor precisa reinar. A ênfase aqui é no amor no sentido horizontal, ou seja, olhar de cuidado com o semelhante. Então perceba que o que o apóstolo Paulo ele apresenta com relação ao amor é no sentido mais horizontal entre os irmãos e não vertical. Então a gente precisa entender que o amor cristão aqui apresentado, ele tem que ser um amor ativo, um amor aonde ele venha estar sempre ativo. E a gente vai encontrar muito a palavra bem, fazer o bem aqui nessa carta, e em especial nesse capítulo, aonde ela vai ser substituída por amor, aonde a palavra amor ela não aparece, mas ela aparece como a palavra bem. Então vai ser muito bem trabalhada nessa lição essas duas palavras, uma sinônima da outra, e isso a gente precisa destacar, isso a gente precisa apresentar à nossa classe, para que a gente não venha se cansar de fazer o bem e continuar fazendo, para que assim Deus seja glorificado através da nossa caminhada cristã. Então, o primeiro ponto da nossa lição fala o amor que restaura e ajuda. Já apresentei aqui a introdução desse ponto, e a introdução geral da nossa revista, ela inicia dizendo: o apóstolo faz o fechamento da carta falando sobre os resultados que a vida no Espírito produz no viver diário do cristão. Estudaremos, portanto, o amor que restaura o irmão caído,
a colheita que faremos em virtude de nossa semeadura e, por último, a marca do verdadeiro cristão. Então, esses são os 3 assuntos que estarão sendo abordados nesta videoaula, nesta pré-aula. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o amor restaurador, o amor que restaura o irmão caído ou aquele que está com alguma deficiência. É isso que vai ser trabalhado no primeiro ponto. Segundo, sobre a colheita, uma colheita que em virtude daquilo que semearmos, porque às vezes tem muita gente que tem dificuldade de acreditar nesse princípio da semeadura, mas a lei da semeadura é uma lei irrevogável, uma lei onde não pode ser quebrada. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso seja, vamos dizer que de uma forma negativa ou positiva. E sempre a colheita é maior do que a semeadura. Às vezes a gente semeia um grão de uma determinada semente, mas esse grão ele vai aí futuramente produzir vários grãos ou centenas de grãos. Então a gente precisa entender que a semeadura é sempre maior do que a colheita, é sempre maior do que a semeadura, como diz lá em Provérbios. Quem planta, vento, colhe tempestade. Então a gente, olhando para esse princípio da lei da semeadura, a gente precisa entender que nós, a todo custo, precisamos sempre fazer o bem, sempre investir no amor restaurador, sempre apresentar e se gloriar nas marcas de Cristo, não em si mesmo, nos seus méritos, mas no Evangelho de Cristo, na cruz de Cristo. Porque quando nós olharmos aqui para o texto, a gente vai entender que os legalistas eles tinham como marca registradas deles era bater no peito e dizer que eles estavam tendo sucesso com o movimento deles. Veja, eles saíram da Judéia e foram até Antioquia, e de Antioquia chegaram aqui nas regiões da Galácia do Sul, aonde eles começaram a impetrar ali as doutrinas deles, apresentar essa doutrina da circuncisão, da lei, e eles estavam tendo êxito. E isso eles se orgulhavam de achar que esse movimento deles estavam indo muito adiante, muito longe, e aonde Paulo confronta-os. E aqui Paulo ele vai, já na última parte da carta aos Gálatas, ele vai apresentar isso. Olha, vocês não podem se gloriar em méritos, mas vocês têm que se gloriar na cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu sou diferente dos legalistas que estão a enganar. Eles se gloriam nos atos deles, mas eu me glorio, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar no Evangelho, nas marcas de Cristo, que é as perseguições, as lutas, as dificuldades que ele assim estava passando. Vamos passar agora ao primeiro tópico que fala quando alguém erra. Aqui nesse tópico a gente vai ver que é a primeira oportunidade que a gente vai ter de discorrer sobre o amor fraternal, com relação ao amor restaurador, para restaurar a questão de alguém que tropeça, que cai aí na vida cristã. E antes de entrar aqui propriamente no tópico, a gente precisa esclarecer que o texto ele é bem enfático ao dizer: se alguém for surpreendido em alguma falta. Aqui o texto ele é bem direto com relação a determinar que todos estão no mesmo, vamos dizer que no mesmo barco, todos estão sujeitos a esse tropeço, a essa queda, desde o mais fraco crente até o mais forte, desde um simples congregado até ao pastor de uma igreja local. Todos eles estão sujeitos a esse tropeço. É como se alguém fosse subindo, vamos dizer que uma montanha, e vai ali analisando aonde colocar o pé. Às vezes vê uma pedra, percebe que ela não está solta, coloca o pé, mas quando ele apoia o peso do corpo, a pedra rola, e ele desce.
mas a gente percebe que uma queda dessa não é proposital. A pessoa não teve a intenção de cair, não provocou a queda, ali foi acidental. Então, quando a gente entende esse princípio da questão da queda por acaso ou acidental, a gente tem que entender que isso também acontece na vida cristã. Nem todo pecado, nem toda queda acontece porque foi proposital, porque a pessoa planejou ou desejou. Às vezes existe casos, mas existe, e é esses casos que o texto está tratando aqui, de pessoas que são levadas a esses tropeços involuntários, porque está na natureza terrena e acontece esses pecados involuntários, e aqui é esses pecados que precisam ser tratados e com cuidado. É aqui aonde entra a questão do amor restaurador. É nesse ponto aonde vai ser aplicado. O segundo tópico fala sobre a correção com brandura. Essa palavra brandura, ela tem a mesma ideia de mansidão. É onde a pessoa que vai aplicar, vamos dizer que a restauração, a disciplina, tem que ser com brandura, tem que ser com mansidão. Então, é onde surge a pergunta: quem pode corrigir? É todo mundo que pode corrigir? E aqui a gente percebe que o texto já vai se autoexplicar, dizer que nem todo mundo serve para esse serviço. É como quando alguém chega em um pronto-socorro. Ali a gente vê que tem as pessoas especializadas para fazer um determinado tratamento. Seja lá em um curativo, os primeiros socorros, sempre vai ter uma pessoa habilitada. Então, na igreja é da mesma forma. Tem que ter as pessoas ali que são propriamente preparadas e que têm essa virtude espiritual para, assim, poder corrigir alguém. Porque tem que ser com brandura, com mansidão, que é um fruto do Espírito, para que essa pessoa que foi afetada não venha ser ou receber uma lesão mais profunda devido ao mau tratamento. Então, essa lição, nesse tópico, é aplicado diretamente a isso, para que a gente, ao invés de curar, não venha ferir mais. Então, a gente precisa tomar cuidado e entender que isso também é um ministério. Esse é um ministério de apacentar, quando se trata de corrigir uma pessoa que está em uma situação como essa que nós apresentamos. O terceiro tópico desse primeiro ponto fala cuidado com a tentação. Quando se trata nesse tópico, cuidado com a tentação, a gente precisa entender que esse cuidado, ele, em primeira instância, aqui é apresentado para quem está tratando, a pessoa que está com essas deficiências, com essas dificuldades, que está sobrecarregada. Então, quem vai ajudar precisa tomar bastante cuidado, para não, de uma certa forma, agir com ignorância ou até mesmo por falta de conhecimento e acabar sendo tentado, caindo aí no mesmo pecado, caindo no mesmo erro. Então, por isso que a pessoa certa para corrigir, quem pode corrigir é a pessoa que tem a mente de Cristo, a pessoa que tem essas virtudes do Espírito Santo. Por isso que eu falei que é um ministério, porque é uma pessoa que tem que ter espiritualidade, é uma pessoa madura na fé, aonde ela não venha ser um neófito. Porque às vezes isso acontece muito, de uma pessoa neófita na fé, às vezes se envolver em escândalo de uma forma intencional, vai achando que está ajudando e às vezes, além de estar atrapalhando, está se complicando. Então a gente precisa tomar bastante cuidado e esse tópico é uma advertência para nós com relação a esse assunto. O segundo assunto que nós iremos tratar, no segundo ponto, que fala sobre a lei da semeadura. Aqui eu já, na introdução, já esclareci aos irmãos que a lei da semeadura é uma lei irrevogável, é uma lei que ela não pode ser quebrada. É um princípio que ele vale para todos, tanto para o crente como para o não crente. Todos eles estão sujeitos a essa lei, estão debaixo desse princípio que rege essa lei. Uma lei que não pode ser revogada, não pode ser quebrada, porque é uma lei natural, criada por Deus. Aquilo que plantamos
vai trazer consequência. E o interessante é que quando trata dessa lei, a gente entende que o homem ele é livre para escolher. Mas quando se trata de escolher as consequências da sua escolha, ele já não é mais livre. Ele já tem que atender, ou que responder por essas consequências que ele escolheu. Então, quando se trata da lei da semeadura, é isso que nós entendemos que nós estamos encaixados. É que as consequências nós vamos ter que responder. Não tem como escolher as consequências, tem como escolher a coisa que, vamos dizer, que vai gerar essa consequência, esse primeiro passo. É, na verdade, vamos dizer que o passo inicial da planta, que é escolher a semente e escolher o terreno aonde você vai plantar. Aí depois daí é só esperar o cultivo, esperar aí a semeadura gerar aí essas consequências. Então, o primeiro tópico fala sobre colhemos o que semeamos. Nessa lei, vamos dizer que essas regras, elas acompanham essa lei. A primeira regra aí é colhemos o que semeamos. Então, por isso que é importante nós atentarmos que a semente que nós temos em mãos, a terra onde nós vamos colocar, e entender que tudo aquilo que nós lançamos no terreno vai produzir uma consequência. Toda semente ela vai produzir um fruto. E esses frutos eles vão aí, como diz a palavra de Deus, esses frutos eles vão permanecer, tanto para nós recebermos o galardão, como também para sermos condenados. Se for frutos aí que não é digno de arrependimento, aonde não venha gerar virtudes cristãs, com certeza vai ser para o lado negativo. Então, por isso que nós precisamos entender que essa lei ela ainda está funcionando, ela está de pé, e nós como cristãos precisamos andar com bastante cuidado com relação ao que nós estamos semeando, porque tudo que semeamos nós iremos colher. Vamos agora passar ao nosso segundo tópico desse segundo ponto, que fala semear na carne ou no espírito. É uma pergunta, a nossa revista do escritor, ele faz essa pergunta: semear na carne ou no espírito? Isso cabe a nós, cada um, responder esse questionamento. Se vale a pena semear na carne, você vai colher aí corrupção, vai colher aí morte. Agora, se semear no espírito, a Bíblia diz que é vida e paz que nós vamos colher. Isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 6. Então, quando a gente entende esse princípio de que nós temos essas duas opções de semear na carne e no espírito, nós devemos escolher o espírito, para que assim nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Porque a pessoa que é espiritual é porque ela fez um investimento. A pessoa que é considerada uma pessoa, vamos dizer que sábia, é porque ela fez um investimento. Da mesma forma, alguém que semeia no espírito é porque esse alguém ele quer uma vida próspera, ele quer uma vida bem-sucedida espiritualmente. Agora, as pessoas que ficam se prendendo para semear no seu espírito, essa pessoa ela nunca vai alcançar um sucesso na vida cristã. Sempre vai estar dependendo de alguém para lhe ajudar, sempre vai ser como o apóstolo Pedro disse, vai ter idade suficiente para se alimentar com a palavra mais sólida, mas vai continuar tendo, vamos dizer que a estrutura infantil, se alimentando aí de leite, não pode se alimentar de comida sólida. Então, um crente maduro é um crente que sempre vai semear na sua parte espiritual. O terceiro tópico desse segundo ponto fala sobre semeando o bem. Aqui é onde eu queria, já de uma certa forma, apresentar aos irmãos, aonde a palavra amor ela é substituída pelo bem. Porque às vezes a gente acha que bem é diferente de amor, e na verdade, aqui nesse texto, em especial nesse capítulo, eles estão sendo sinônimos, significando a mesma coisa.
É aqui que a gente deve semear o bem. Porque quem ama, aqui conforme o amor cristão, esse alguém ele vai semear o bem, ou seja, ele vai fazer o bem. E esse bem aqui, quando eu digo que ele parece muito ou é sinônimo de amor, é porque é um bem onde a pessoa vai fazer e não vai esperar nada em troca. Ele vai fazer com a mão direita e a esquerda, nem vai saber que a mão direita fez. É porque é um bem cristão. É um bem onde ele não tem que esperar retorno, mas ele tem que fazer e deixar para lá. Né? Fazer, entendendo que está fazendo o que o Senhor lhes ordenou. Né? Fazer o bem. Então, quando alguém se priva de fazer o bem e é cristão, está ignorando uma ordenança espiritual. Está ignorando aí um mandamento bíblico, pois a Bíblia é bem clara ao dizer que nós devemos fazer o bem e continuar fazendo. Ou seja, não tem férias, não tem momentos que você pode dizer, não, já fiz ontem, não posso mais fazer. Já fiz no mês passado, esse mês eu não posso mais fazer. Não, mas esse bem, ele é ativo. Né? Todos os dias ele tem que ir prosseguindo, caminhando, né? Até o dia aí que Jesus voltar para levar a sua igreja. Nós, como cristãos, nós não temos que nos cansar de fazer o bem. Eu já falei em outras oportunidades, mas eu quero frisar. Tem pessoas que acham que fazer o bem é não fazer o mal. Mas, na verdade, não é isso que o texto está nos dizendo. O texto ele está dizendo para nós não fazermos o mal e fazermos o bem. Ou seja, tem pessoas que acham que não fazendo o mal e nem fazendo o bem, ficando de braços cruzados, já vai estar fazendo o suficiente. E não é isso. Nós devemos não fazer o mal e fazer o bem. Continuar ativo, porque é assim que a vida cristã, ela continua, ela tem que ser seguida nesse sentido, nesse rumo que nós, como cristãos, precisamos todos os dias investir, fazendo o bem. Agora o nosso terceiro ponto da lição, já estamos aí chegando aos quase 30 minutos, e para que o vídeo não fique muito estendido, a gente precisa avançar um pouco mais, de uma forma mais rápida. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre trago as marcas de Jesus. Esse terceiro ponto, ainda já com base no versículo 11 ao 18, a gente vai falar sobre as marcas que o apóstolo Paulo disse que carregava, disse que tinha, que eram as marcas de Jesus. E aqui, nesse ponto, aonde a gente vai aprender que uma das principais marcas aqui que o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele carregava era a questão da deficiência física. Porque nós sabemos que essa é a primeira carta escrita por Paulo, e nós vamos ver aqui no versículo 13 que essa carta, aqui no versículo 11 do capítulo 6, que o apóstolo Paulo ele escreveu em letras garrafais, letras bem grandes, dando a entender que ele tinha alguma deficiência, alguma dificuldade para ler. E por isso que ele fazia também de uma forma grande, porque ele tinha que saber o que ele estava fazendo, e com clareza, com nitidez. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos destacar, é uma das primeiras marcas que nós precisamos levar a nossa classe aos nossos alunos. O primeiro tópico fala os que se gloriam na carne, que no versículo 12 é o que os legalistas eles faziam. Eles tinham essa questão de se gloriar nos seus atos, mas aqui o texto vai dizer, se tiver que gloriar na carne, não se glorie na circuncisão, na marca que você carrega na carne, mas se glorie nas marcas da cruz, nas marcas do Evangelho. Ou seja, o mais importante é ser nova criatura, é ser cristão e andar e defender aí a bandeira do Evangelho. É isso que é o mais importante, é gloriar-se na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo tem alguns obstáculos? Tem. Tem algumas dificuldades? Tem. Tem algumas tribulações? Tem. Então, a vida cristã, como a cruz de Cristo, é um momento onde o cristão aceita, experimenta o novo nascimento e a partir dali ele vai
ter que carregar sobre os seus ombros a cruz de Cristo. E essa cruz, ela é entendida como renúncia, né? Renunciar ao mundo e às suas paixões, renunciar ao seu velho eu, a sua natureza terrena e os seus prazeres. Então isso é carregar a cruz, isso é renúncia. Mas só quem faz isso, só quem consegue fazer isso, é quem tem as marcas de Cristo. É quem experimentou o novo nascimento. É quem tem a natureza espiritual. É quem é movido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pessoa natural, ela jamais conseguirá fazer esse bem. Já o terceiro tópico fala sobre as marcas de Jesus. Essas marcas aqui, conforme o texto do verso 17 do capítulo 6, diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que o apóstolo Paulo estava querendo que os crentes da Galácia entendessem é que ele não fosse provocado, é que ele não fosse afrontado por alguém dizer que ele não tinha autoridade, que ele não era apóstolo, que ele não era digno de cobrar, né? E ele disse que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele estava dizendo que ele trazia consigo o sofrimento que alguém que se professava ser crente, cristão, discípulo de Jesus, carregava. Ele também carregava. E era isso que ele queria deixar bem claro, bem exposto diante de todos, para que assim evitassem de trazer essas moléstias, né, que ele, por vezes, ele vai explicar. E nessa carta ele vai, desde o primeiro capítulo até esse último capítulo, ele vai bater nessa mesma tecla, que ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo. No seu corpo físico, ele carregava marcas de perseguição, de naufrágio, tentativa de, onde tentaram, apedrejar ele. Ele passou por muita dificuldade. Tudo isso deixou cicatrizes, mas essas cicatrizes no seu corpo, aqui ele apresenta como se fosse medalhas de honra de um guerreiro que passou por muitas guerras, muitas batalhas, e aí ele traz como medalhas. Para ele é motivo de honra, é motivo de alegria ele mostrar uma cicatriz que ele tinha, ele mostrar algo que ele tinha sido retalhado por amor ao Evangelho. Então a gente precisa entender que as marcas de Cristo, o apóstolo Paulo, aqui ele mostra essas marcas. E o mais interessante que nós devemos pegar é que essas marcas, elas têm que ser também notórias nos dias atuais, nas nossas vidas. Porque aqui na nossa nação, a gente percebe que é muito fácil ser um cristão. Não tem perseguição, não tem mais, vamos dizer que aquela perseguição acirrada que o apóstolo Paulo passou. Mas é um momento onde a gente precisa voltar a se preocupar em ser um verdadeiro cristão, a carregar essas marcas, a testemunhar, para que assim Deus venha a ser glorificado. Eu sei que as dificuldades que nós passamos como cristãos não levam nessa questão, não tange a questão das perseguições, vamos dizer, governamentais, mas isso é mais com a nossa natureza terrena, é mais com o sistema mundano. E isso a gente tem que, vamos glorificar a Deus e, acima de tudo, carregar a nossa cruz e entender que nós temos que mostrar para o mundo, mostrar para a nossa natureza terrena que nós temos a marca de Cristo, que nós podemos fazer o bem, que nós somos livres e libertos para fazer o bem aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, à nossa casa, à nossa família, aos da fé, para que assim Deus venha a ser glorificado na nossa forma de viver. Vamos agora apresentar a nossa aplicação pessoal que diz: a vida espiritual que agrada a Deus e satisfaz nossa alma consiste em sermos as novas criaturas que Deus nos criou para ser e evidenciarmos as marcas de Cristo. Que
Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.